Ser mãe é transformar-se, é olhar para um filho e perceber que a nossa vida, a partir dali, já não nos pertence do mesmo jeito. Eu não sei, amada, se você que está a ver esse vídeo é mãe ou sonha ser mãe, mas eu queria dizer-te que é viver uma entrega diária, no corpo, nas emoções, nos pensamentos. Mas há mães que vivem uma entrega ainda mais intensa. Mães que, além de todas as renúncias que já fazem, ainda enfrentam diagnósticos, consultas, olhares, lutas invisíveis. Mães atípicas. Ser mãe atípica é viver na corda bamba entre a fé e o cansaço. É ouvir frases como ele não vai conseguir, ou isso nunca vai mudar, e ainda assim levantar-se todos os dias com amor no peito e lágrimas escondidas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não és fraca por te sentires cansada. Tu és forte precisamente porque continuas, mesmo exausta. Porque quando ninguém vê, mesmo quando parece que nada está a mudar, acredita que tu és forte. Eu sei que há dias em que tu olhas à volta e pensas, e o meu futuro? E os meus sonhos? Será que estou a fazer tudo certo? Ou até, será que o meu filho vai conseguir viver uma vida plena aqui nesta terra? E nesses dias eu tenho orado, eu oro, para que o Espírito Santo te lembre que o teu filho não está limitado ao que os olhos veem. Ele está incluído no propósito de Deus. E minha amada, Deus não falha. As coisas mudaram, os recursos existem, o conhecimento cresceu, mas mais que tudo, a graça de Deus continua disponível. E lembra-te, não estás sozinha. O Deus que te confiou esse filho é o mesmo que caminha contigo todos os dias. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vinda, amada. E hoje eu venho compartilhar com vocês, falar um bocadinho sobre a minha jornada de ser uma mãe atípica. Na verdade, eu venho contar o meu testemunho, tá? Estamos no mês da mãe, no dia 4 de maio, em muitos países comemorou-se o Dia das Mães, ou seja, é um dia dedicado especificamente à maternidade, o valor da maternidade. Eu achei importante gravar esse vídeo para, de uma certa forma, apoiar todas as mães e principalmente as mães atípicas, as mães que têm filhos com necessidades especiais. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alicia, sou casada, criadora de conteúdos digitais e eu tenho 2 filhos. Um de 8 anos que está no aspecto do autismo e eu tenho um bebê de 10 meses. Essa conversa vai ser assim uma conversa sem filtros, assim como está o meu rosto. Estou com o rosto cansado, né? O dia de ontem, eu estou a gravar esse vídeo hoje, que é dia 8 de maio, e a noite passada não foi lá muito agradável. Meu bebê está naquela fase em que os dentes estão a crescer e ele está em desenvolvimento, graças a Deus, mas não tenho estado a reclamar, mas sim a cuidar daquilo que é a minha maternidade, a minha estação, e Deus tem estado a ajudar-me e a dar-me força. Então, espero que eu consiga esclarecer tudo nesse vídeo, que eu consiga dizer tudo o que eu quero falar nesse vídeo. Espírito Santo, por favor, que não seja eu a falar, mas que seja você. Eu quero que este vídeo venha chegar à pessoa certa no santo nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos começar. A minha primeira gestação, eu engravidei cedo, vamos assim dizer, mas já era maior de idade. E eu não contava que o meu filho era autista. Sim, não contava. Eu achava, de uma certa forma, os pais sempre desconfiam de alguma coisa, mas eu estava tão oprimida, estava tão
triste, porque a minha gestação não foi aquilo que eu queria que fosse. Foi assim uma gestação meio que um pouco atribulada e eu escondia-me muito, ou seja, escondia muito os meus sentimentos. Yeah, eu acho que isso também, de uma certa forma, afetou o bebê, né, na barriga, porque o que a mãe sente automaticamente passa para o bebê. Eh, mas eu não quero tocar muito nesse aspecto, porque eu já ultrapassei isto, né? Não quero tipo aprofundar muito, porque foi um momento que a minha gestação foi de altos e baixos, teve bons momentos, teve maus momentos, mas é uma coisa que eu já ultrapassei, né? Já página virada. E quando eu descobri que o meu filho era autista, eu já estava cá em Portugal. Sim, nós estivemos em Espanha para resolver a questão dele da barriga, porque ele teve uma situação intestinal, problemas gastrointestinais, e lá se resolveu, né? Mas ele ficou com um trauma de fazer as necessidades. Aqui em Portugal é que tivemos o diagnóstico que ele era autista. E eu, não, por acaso recuando, tentar lembrar, a Alicia não fica atrapalhada, né? Mas antes, ou seja, na creche, em Espanha, já desconfiavam que ele poderia ser autista. Eu, na altura, era mãe e era super ignorante relativamente a esse assunto. Eu até comentei com meu marido, tá amarrado, autista, não sei o quê, porque eu achava que autista era alguém muito, tipo, que se baba, tipo, ou usasse um termo anormal, né, tipo maluco ou algo do gênero. Mas graças a Deus eu tenho entendimento, percebo meramente sobre o assunto. E eu ainda disse, está amarrado? Não, meu filho não é autista né, e tudo mais. Mas isso em Espanha, né? Por isso é bom, às vezes, quando a criança está no infantário ou na creche, né? Aos auxiliares ou às professoras, como já lhe dão muito tempo com crianças, e era a minha primeira gestação, eu nunca procurei saber nada sobre criança, sobre o desenvolvimento. Eu achava que as crianças iam aprender as coisas assim, no estalar do dedos, mas não é isso. Por isso, dou já um alerta, prestem atenção nas vossas crianças, vejam o desenvolvimento, o marco né, de cada criança, o seu desenvolvimento, porque nós gostamos muito, não, a criança vai desenvolver, cada criança tem o seu tempo, mas cada criança tem o seu tempo, né? Ou seja, o desenvolvimento da criança tem um tempo, tem um determinado tempo, né? Nós não podemos achar que é normal uma criança de 4 anos, de 3 anos, não falar como deve ser, vamos assim dizer, né? Não ter assim um vocabulário mais crescido, mais evolutivo. Então, em Espanha já desconfiavam, mas eu descartei. Eu disse, tá amarrado. Misericórdia. Yeah. Aqui em Portugal tivemos o diagnóstico. Eu fiquei muito para baixo, fiquei mesmo muito para baixo, porque nós estávamos cá, estávamos a recomeçar pela segunda vez, né, imigrantes, e não é fácil essa jornada. Eu fiquei mesmo assim de luto mesmo. Eu não sabia do futuro do meu filho, como é que ia ser, o porquê que ele é autista. Eu já me culpei, tentei culpar as pessoas que me deixaram naquela situação na gestação, né? Me deixaram na situação vulnerável. Ou seja, eu tive o meu momento de luto. Sim, tive o meu momento de luto. Tentei culpar as pessoas que me deixaram mal na gestação. Tentei saber se a medicação que eu tomei em Angola. Tentei pôr um monte de empecilhos, mas vi que não era nada disso, né? Que normalmente o autismo ou crianças autistas ou é pela genética, mas o que está comprovado é que o autismo tem a ver mais com a genética. Mas nós fizemos o exame de genética, eu e meu esposo, e não deu nada disso, né? Então, provavelmente o dele, ele desenvolveu isso, ou ele desenvolveu isso quando ainda estava na barriga. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu via que os familiares tinham que me apoiar muito mais, eu chorava muito. Eu via que o meu filho não era como as outras crianças, principalmente quando ia ao parque, ia brincar. Eu lembro-me como se fosse hoje de um momento em que ele estava assim no parque a brincar, outras crianças a se divertirem e tal. Olha, do nada eu comecei a lagrimar porque ele estava a brincar de um jeito muito.
diferente, só para não usar a palavra esquisito, né? É diferente. Caiu numa. Aí no parque, imaginam, né? No parque, criança, pais, e uma mãe do nada a chorar. Sabe aquele chorar que você tem que engolir? Sabe quando às vezes você vai no quarto de banho, aconteceu uma coisa, você vai no quarto de banho, chora, chora, chora. Eu naquele momento, tipo, a chorar, limpar, para ninguém dar conta, foi tipo muito. Yeah. Já tive momentos em que ele teve crises de gritaria, já tive momentos em que eu coloquei ele na natação achando que ia acalmar algumas coisas, né? Que ele tinha para ver se ele estava mais cansado. Ele cheguei em casa a dormir bem, mas teve uma situação em que ele, na hora que ele não queria sair da água, depois que saímos para casa, era uma luta, gritaria, gritaria, gritaria. Epá, foi mesmo uma situação muito triste. Eu digo assim, eu amo meu filho, né? O autismo é uma luta, é uma luta, mas é algo que eu já não vejo como dor de cabeça. Yeah, é algo que eu já não vejo como dor de cabeça. É algo que veio para me moldar, é algo que veio para me levar mais pela minha fé, né, que é acreditar em Deus. Eu acho que o autismo veio para me moldar como mulher, como mãe, como pessoa. Passei a ter mais empatia, passei a ter mais paciência com as crianças. Eu não tinha paciência com criança do tipo, oh, mas o pai está a ver, não cuida bem da criança. Não tinha mesmo paciência para criança, não gosto de criança que comporta-se mal. Eu acho que o autismo veio mesmo para me reeducar, para eu começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Isso também fez com que eu fortalecesse mais a minha fé e acreditar que o Senhor tem o poder de moldar todas essas coisas, não é? Eu acho que se fosse a contar tudo que eu passei sobre a descoberta do meu filho, né? Para quem quer saber mais, se calhar pode deixar nos comentários, porque o objetivo não é vos cansar, o objetivo é vos dar forças, mães. Eu acredito que a mulher, ela é tão forte, sabe? Que às vezes, muitas das vezes, nós vamos, nem sabemos onde é que tiramos as nossas forças. E ser mãe de uma criança atípica não é fácil, não é fácil mesmo. Mas pela graça de Deus, é assim, o autismo foi algo que fortaleceu muito a minha fé, foi algo que fortaleceu muito o meu casamento. Eu sei que muitas das vezes o autismo acaba por destruir lares, né? Eu tive situações no meu casamento, mas também isto acabou por fortalecer o meu casamento, porque há pais que não aguentam, há pais ou homens que acabam por culpar a mãe, há famílias que acabam por culpar a mãe. Eu quero te dizer, mãe, a culpa não é tua, tá bom? Deus escolheu que tu fosses mãe dessa criança, porque Ele acredita que tu tens a capacidade de cuidar desta criança. Muitas das vezes nós temos que crer e colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai prover. Amém? Ele vai prover. O nosso Deus é um Deus de provisão. E consoante o tempo foi passando, claro, passamos por muitos altos e baixos, falhei com algumas coisas, já gritei com ele. Hoje em dia não grito já, porque eu também fui criada no grito. Então eu também estava assim, criar os meus filhos no grito, tipo, estamos no comando. Ai, estou a ver a hora porque tenho que buscar ele à escola. Mas eu já parei com isso. Agora eu percebo e tento ser uma mãe leve, tento ser uma mulher facilitadora, não é? Porque eu também já fui criança e às vezes há visões que vêm na minha cabeça quando eu era criança, né? E tenho ajudado muito. Tenho estado a fazer cursos, né, com uma mentora que é mãe também de um autista e quebrou muitas barreiras. Tenho trabalhado com óleos essenciais. Ele também tinha medicação, mas eu afastei um pouco a medicação, porque eu vi que aquela medicação não estava a ser viável. Parecia que eu tinha um zumbi, uma criança zumbi em casa. Então, é mais ou menos isso. E a decisão de ter um outro filho, né? O meu filho já tem 8 anos e eu já passei por muita coisa, mas até aqui Deus me ajudou. Sim, não vou dizer que eu fui uma mãe perfeita, não, eu também me frustrei, eu também frustrei o meu filho, mas eu amo muito ele, apesar dele estar nesse aspecto, né? Porque eu digo assim, eu luto com aquilo que é o autismo. Então, eu oro para que ele seja um autista funcional. Eu oro para que Deus
possa moldar o cérebro dele, a forma dele de ser, porque Deus é que lhe fez, Deus permitiu que ele tivesse no meu ventre. E as pessoas ficam muito tipo, não é só Deus, não é só Deus. Até a própria ciência já acredita que há coisas que é espiritual. Às vezes, muitas das vezes, os médicos acabam, o fulano faleceu, do nada ressuscita. Isso é o quê? É a ciência. É Deus nas nossas vidas. Oh, Senhor, é Deus. E por aí, né, tivemos essa questão de descobrir, passamos pelo luto, que é normal, mãe, você passar pelo luto, amém? Depois tem aquela fase que você tem que ressuscitar, você tem que se levantar. Porque se você não se levantar, como é que vai ser? Não adianta você gritar com teu filho, não adianta arranjar problemas com teu marido. E graças a Deus, eu tenho um marido paciente. Eu tenho um marido assim que eu acho que foi muito usado pelo Espírito Santo, estás a ver? Foi muito, foi paciente, vamos assim usar essa palavra, paciente. Yeah. Foi paciente comigo, foi paciente com o meu filho, né? Dando continuidade, eu estava a dizer que vais passar pela fase do luto, vais passar pela fase que tu tens que te levantar, tá bom? Para ajudar o teu filho a desenvolver. É uma jornada difícil, mas não é impossível. Com Deus conosco, então, olha, já somos mais que vencedoras, assim diz a palavra dele, nós já vencemos essa luta, amém? Yeah. E depois tem aquela fase que você precisa ser uma mulher facilitadora, conhecer o teu filho e aí em diante ter essa caminhada. Não adianta pensar, e se ele vai casar, se ele vai entrar na universidade, se ele vai. Confia no processo, confia em Deus. E muitas mamães, quando eu usava outra plataforma digital que eu desisti dela, como já tem um vídeo a falar sobre isso, né? Muitas mães me perguntavam, como é que foi? Pensaste em ter outro filho? Como é que foi esse momento? Tiveste medo? Não tiveste medo? Olha, eu tirei o medo. Eu tirei o medo, eu fiz um propósito com Deus. A partir do momento eu criei uma menina, né? Mas Deus sabia o que realmente eu precisava, né? Que era um menino e eu amo os meus filhos, meu Deus, eu amo os meus filhos. Ai, como amo, até às vezes dá vontade assim de mordê-los. Yeah. Então, muitas mulheres têm medo de fazer o segundo filho porque o primeiro já veio autista. Yeah. Mas foi a melhor decisão que eu tomei em dar um irmão ao meu filho. Aos poucos também com isso eu acabo por ver uma evolução no Chesney. E é bem diferente. Agora que eu percebo mais ou menos sobre o desenvolvimento, procuro saber mais sobre criança, os seus marcos de desenvolvimento, né? Vejo que com o Chesney foi completamente diferente. Yeah. Em relação ao Adriel, ele está a desenvolver-se super bem. Mas eu acreditei em Deus, eu fiz um ato profético, né? Eu jejuei, eu queria muito ter um filho saudável, eu acreditei em Deus, independentemente se havia pessoas que falavam, e se, eu tirei o se, porque eu tenho um eu sou, eu tenho Halloween, eu tenho o Jeová Rafa, Jeová Jireh, aquele que provê. Então eu acreditei em Deus. Sempre que eu tinha relações sexuais com meu esposo, naquele momento eu orava mesmo, Senhor, me dê um filho, que seja um filho saudável, que todos, ou seja, toda a genética, né, todo o autismo, toda essa coisa, Senhor, afasta-me de mim esse cálice, se for da tua vontade. E foi assim que eu tomei a decisão, pela graça de Deus, tudo correu bem. O Senhor esteve comigo, o Senhor me ajudou até o dia do parto. Eu pretendo falar um bocadinho depois como é que foi o meu parto e alguns acontecimentos que eu tive relativamente a isso. Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, mas foi no YouTube antigo, mas pretendo fazer esse vídeo de uma visão diferente. Então, mamãe, eu vou concluir esse vídeo dizendo: se você tem um filho autista e já desistiu da maternidade e não quer, creia somente em Deus. Mas é sem duvidar. Se você quer engravidar, creia somente em Deus, mas sem duvidar. Amém? Toma posse dessa palavra e agora, em nome de Jesus, para fechar esse momento, eu quero fazer uma oração para ti, para te dar força, mãe. Eu sei que todas as mães precisam, em nome de Jesus.
e creio que Deus nos fez mulher, porque Ele viu que é muito bom. Amém? Então, oremos. Maravilhoso eterno Pai da glória, eterno Pai da graça, Pai, neste momento, Espírito Santo, Espírito de Deus, eu te peço, Senhor, o Senhor oriente esta mãe que está em luta, esta mãe que não consegue se levantar, esta mãe que acha que não há solução para o seu filho, Pai. Dê força, Senhor, a cada mãe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, Espírito Santo, Espírito de Deus, abre aquela porta que ela não consegue ver, Senhor, e fecha aquela porta que ela acha que não irá conseguir, Pai amado, Pai da glória. Sê conosco, Pai. Afasta-nos, Senhor, de todo o cálice que não procede do teu santo e poderoso nome, Pai. Guarda cada mãe, Senhor, guarda cada família, Pai. Começa a visitar a casa desta mulher que está a ver este vídeo agora no santo nome de Jesus, Pai. Aleluia, Pai. A Senhor e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, aleluia. Glória, muito obrigada por chegar até aqui, tá bom? Que Deus continue a te dar força, continue a te dar sabedoria para cuidar do teu filho. Amém? Ou da tua filha. Que Deus te abençoe. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau, tchau.